Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, para o nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos ler em 2 Samuel, capítulo 21. Eu convido você, pegue sua Bíblia e vamos junto, fazer esse estudo. É um estudo minucioso da Palavra de Deus, onde nós estudamos, capítulo por capítulo, versículo por versículo e livro por livro. Nós estamos ouvindo Deus. Porque para você entender, compreender Deus, você tem que ir a fundo na palavra dele. Você tem que ter um conhecimento mais célere, da palavra dele. Então, vamos agora, nesse momento, fazer esse estudo do capítulo 21 do livro de 2 Samuel. Vem comigo. Houve uma fome de 3 anos seguidos no tempo de Davi. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: isto é por causa de Saul e sua casa sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Observa que houve fome na época de Davi. Por que não houve essa fome na época de Saul? Deus não deixa nada impune. Deus é justo, Deus faz justiça. Então, o que você faz hoje, você vai plantar amanhã. Por que então, talvez você me pergunte, então por que Deus, o Saul, ele foi um homem, sanguinário? Por que então que Deus não fez essa justiça na época de Saul? Você me pergunta, talvez, por que Deus? É porque os homens, a sociedade em si, na época, e na época de Davi, era a mesma. Saul, ele levou a culpa. Mas os anciões que estavam juntamente com Saul, eles ficaram ilesos. Eles não foram, punidos. Saul foi punido, nós sabemos. Ele e a casa dele toda. Primeiro Deus tirou o reinado dele, depois matou ele. Ele, os seus filhos. E sobrou só um, que nós sabemos que ele vivia na casa do rei Davi. Só que Deus, ele também lembrou, porque Saul não estava sozinho. Em toda aquela armação toda, havia sacerdotes, havia pessoas que estavam ali orientando Davi. E ninguém fazia nada. Davi então levou a culpa sozinha? Não, Deus guardou isso também. Não, Davi o povo que estava com Davi também vai ser sacrificado, ser punido, digamos assim. Então, muitas das vezes, tem pessoas que se apegam no versículo da Bíblia que fala assim, que Deus fala assim, que ele não ia punir, o que o pai fizesse, ele não ia punir nos filhos. Eu creio que esse versículo não foi inspirado por Deus. Por que eu digo isso? Porque tudo mostra que Deus continua o mesmo. Que Deus continua punindo o homem por causa dos seus erros, dos seus pecados. Às vezes você vê uma casa, toda desestruturada. Aí você pergunta, mas por que aí aquela casa sempre vai na igreja, o povo vai sempre na igreja, o povo sempre está orando, tem sempre uma mulher fervorosa naquela casa, está orando, mas aquela casa é toda desestruturada. Aí você pergunta por quê? Aí tem muita gente, por que, meu Deus, que eu sou assim, O próprio salmista, o próprio Davi, nos salmos que ele
ele fazia, ele sempre estava questionando Deus por que vinha tanta maldade, né, tanta coisa com ele, mas ele não observava as coisas ruins que aconteciam com ele, né? E muitas coisas também de Davi a gente pode perceber que veio, né, já de uma geração passada. Então muitas coisas que acontecem com você, talvez você não... Eu sou perfeito aos olhos de Deus, mas acontece isso comigo. Por que acontece isso comigo? É a justiça de Deus está fazendo, né? Deixa a justiça de Deus fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque senão alguém está pagando alguma coisa. Deixa de pagar alguma coisa, porque quando Deus levar você a sair daqui dessa terra, você vai estar purificado aos olhos de Deus. Deixa Deus te purificar. Tem isso como um agradecimento que Deus está te punindo, mas amanhã você não vai ter que, né, entrar na presença de Deus e dizer que você ainda está devendo isso, está devendo aquilo, e Deus vai te apontar dedo para você. Mas não, quando você chegar na presença de Deus, você chegou a sua hora dele te levar, é porque você já passou por todos os agrilhões, né, que tinha que passar para você ficar, porque a Bíblia fala que a gente vai ser refinado, purificados. Então, muitas lutas que a gente tem que passar por elas orando, pedindo força para Deus. É a mesma coisa quando você tá com uma dor, alguma enfermidade, você toma remédio. Então, quando você tá com uma dor espiritual, você ora. Esse é o nosso remédio, a oração. A oração, ela calma, o Espírito Santo te conforta, o Espírito Santo fica perto de você, te fortalecendo para que você consiga passar por aquela provação, por aquela, eu falo até aquela, como falo, por a justificação, né, diante de Deus. Você tem que passar por aquilo ali. Aí tem muitas famílias que as pessoas não suportam, elas acham que Deus é ruim. Você vê muitas pessoas comentando, né, em vários podcasts que Deus é ruim, por que Deus é assim, Deus é aquilo, porque Deus está te cobrando aqui na terra. Imagina ele, né, te cobrar lá no céu, na frente dele, ele começar a te cobrar um monte de coisa e você não vai poder fazer mais nada para, né, conseguir o seu perdão ou da sua família. Porque nós não conhecemos, irmãos, nós não conhecemos como que funciona, né, esse contato com Deus, direto com Deus, quando a gente sair daqui desse mundo. A gente não sabe. Mas a gente, pelas lógicas bíblicas, pelas revelações bíblicas, a gente percebe que Deus vai cobrar. A Bíblia fala que a gente não vai sair daqui da terra sem não pagar nenhum tio. Você está entendendo? Nós vamos ter que pagar tudo o que nós fizemos, sim. E se nós não conseguimos pagar, a nossa geração vindoura, ela vai pagar. É assim que eu acredito. Porque muitas vezes você tem aquele sofrimento terrível e você não sabe de onde veio. Eu já passei por cada coisa que muito pesada mesmo, sofrimento muito pesado. E às vezes a gente questiona, Deus, por que eu estou passando por isso? Eu não fiz, não sou mal para os outros, eu sempre trato os outros muito bem. Mas para você está tendo uma carga muito pesada dos seus antepassados. É jogada sobre você. Você sempre tem que ser forte para continuar, porque aquele antepassado já foi embora. Às vezes ele foi embora de uma forma, né, que não foi Deus que veio buscar ele, talvez o Satanás que tirou a vida dele, para ele ficar em pendência, para aquela família ficar em pendência com Deus. Você está entendendo? Talvez você fale, mas cada um vai dar conta de si próprio, cada um vai dar conta de sua alma. A Bíblia está dizendo isso.
Cada um vai dar conta da sua alma, sim. Mas a justiça de Deus, ela vai cobrar. Você vai ter que passar por essa justiça de Deus. Cada um de nós vamos dar conta de nossas vidas com Deus, da nossa alma com Deus, cada um de nós. Mas no sentido, não nesse sentido, eu sou bonzinho, eu não fiz nada, Deus vai me abençoar para todos sempre. Mas aí tem as cargas, eu falo as cargas hereditárias, como aqui vemos, né? A própria Bíblia aqui está falando, quando você lê isso, olha aí, ó. Houve uma fome de 3 anos seguidos no tempo de Davi. E Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu: isto é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Tá vendo? Aqui não existia mais nem da família de Saul, mas o povo de Israel ainda estava pagando esse preço dessa grande matança que Saul, como ele era rei na época, fez, né? Matando todos os gibeonitas. Talvez agora você consiga, né, entender, compreender muitas coisas ruins que acontecem na sua vida, que vêm de gerações passadas. Talvez você teve um parente que foi morto de uma hora para outra, sem pagar, né, o próprio pecado dele. Aí vem, né, você vem e paga. É uma coisa assim, por isso que eu falo, o mundo espiritual, quando a gente busca o conhecimento, a entender, a interpretar a ação de Deus em nossas vidas, nós vemos que Deus é muito justo. Muito justo. Então nós temos que ter muito cuidado em abrir nossa boca para dizer que Deus é injusto. Temos que tomar muito cuidado, porque até isso Deus vai cobrar de você. Tudo que você faz. Continuamos aqui. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amoreus, e dos filhos de Israel lhe juraram. Mas Saul procurou exterminá-lo por zelo pelos filhos de Israel e por Judá. Tá bem claro, os gibeonitas não eram da tribo de Israel, mas só que Israel fizeram um pacto com os gibeonitas que não ia destruir eles, né? Os antepassados do povo de Israel chegaram, falaram para os gibeonitas, eu acho, creio, quando eles estavam, né, entrando, né, naquela guerra, talvez eles pediram licença para entrar na cidade, né, dos gibeonitas. Os gibeonitas deixaram eles entrarem e ficaram tudo naquela comunhão. Só que aí vem o rei, né, Saul, e extermina todos eles. Eles foram amorosos, eles foram compassivos com o povo de Israel, mas aí, mais na frente, né, vem um rei que destrói eles, toda aquela família. E Davi disse aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Só para dar uma ilustração para vocês, a gente vê, né, até hoje, nos dias de hoje, que alguns presidentes, né, da república, eles chamam, né, aquelas famílias que sofreram naqueles grandes holocaustos que tiveram, né, nas guerras, para recompensar aquela família. Você está observando? Isso aqui, aí será por quê? Talvez você fale assim, por que chama, né, o povo índio, né, como teve em épocas passadas que veio presidentes e tomaram todas as terras indígenas, africanas, o direito do africano, né, do negro, né, digamos assim. Por que tudo isso? Por que os presidentes voltam isso à tona?
aí a gente pode observar que eles estão dando um direito que um presidente passado negou para eles. Então eles estão devolvendo esse direito para o quê? Para consertar o mal que eles fizeram àquela comunidade, àquela nação. Até para você ter uma noção, até o povo ímpio, eles sabem disso. Eles sabem dessa lei. Então, eles vêm, né? Por isso que os nossos presidentes, a Bíblia pede para a gente orar muito pelos presidentes, para Deus dar sabedoria para eles. Então, para que eles venham, né, consertar um grande erro, como consertaram já os direitos indígenas, os direitos dos negros. Você vê que hoje os negros ainda nós temos na nossa sociedade ainda, né, muitas pessoas que criticam, que não gostam das pessoas negras. Os negros não tinham tanta, né, liberdade no próprio país deles, né, por eles ser negros. Hoje não, hoje nós vemos que o nosso presidente, ele está sempre, né, consertando esse erro, né. Hoje você vê que antigamente, se você der uma olhada até nas novelas de antigamente, as novelas de antigamente, os negros seriam figurados, né, na novela como um empregado, uma pessoa escrava, desse tipo. Hoje não, hoje nós vemos os negros na sociedade, eles estão bem em alta, né, principalmente as novelas estão chamando, né, alertando a população para que acabe, né, com essa divisão entre brancos e negros. Você vê que hoje, até nas próprias novelas, nos filmes, os negros estão em destaque. Por quê? Isso tudo é para trazer, né, de volta esse povo, que esse povo é um povo merecedor, como nós. Eles são gente, eles são pessoas. Então nós temos que tratar todo mundo igual, a Bíblia fala. E tá aí. Hoje, graças a Deus, né, louvo a Deus por isso, né, que os negros estão voltando, né, a ser respeitados, a ser, né, amáveis, pessoas ilustres, né, que nós temos negros ilustres aí. Eles estão agora, graças a Deus, eles estão em todas as áreas de empregos, né? Onde você vai, você vê um negro na alta, um cargo maior de hierarquia. Isso, eu louvo a Deus por isso, que eles estão tomando, né? Tanto os índios também, nós temos, né, representante dos índios no ministério, né? Nós temos também negros, representantes dos negros no ministério também. Isso é muito gratificante para esse povo, né? Que eles estão voltando à origem. E isso a gente tem que louvar a Deus por isso. Então aqui o que a gente vê aqui, né? Que Davi consultou a Deus por que eles estavam passando tanta fome. Aí Deus revela para Davi: olha, por causa de Saul. Saul matou todos os gibeonitas. Por causa dessa fome, dessa atrocidade que Saul fez, é que o povo de Israel hoje está passando por tudo isso. Então Davi fala: e Davi disse aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E como hei de fazer expiação dos pecados para que abençoeis a herança do Senhor? Então eles disseram ao rei: nós não pedimos prata nem ouro de Saul e de sua casa, e nem queremos que se mate alguém em Israel. E o rei disse: o que disserdes, isso faremos por vós. Então disseram ao rei: por aquele homem que nos destruía e atentava contra nós para nos exterminar, para que ninguém restasse em todos os limites de Israel, entregai-nos 7 homens de seus filhos, para que nós os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu darei. Mas o rei poupou Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul,
por causa do juramento do Senhor que existia entre eles, então, entre Davi e Jonatas, filhos de Saul. Mas o rei tomou Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, a filha de Aia, que ela tivera de Saul, e 5 filhos de Mical, filha de Saul, que ela tivera de Adriel, filho de Barzilai, o Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, e estes os enforcaram no monte perante o Senhor. Assim os 7 caíram todos juntos, eles foram mortos nos primeiros dias da colheita, do princípio da colheita da cevada. Então Rispa, filho de Aias, tomando um saco de cilício, estendeu-o para si sobre uma pedra, e desde o princípio da colheita até quando choveu sobre eles do céu. E ela não permitiu que as aves do céu tocassem neles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi que Rispa, filho de Aias, concubina de Saul, tinha feito. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos do seu filho Jonatas, dos homens de Jabes Gibeade, que secretamente havia tirado da praça de Bet-Sam, onde os filisteus os tinham enforcado, quando mataram Saul em Gilboa. E ele trouxe de lá os ossos de Saul e de seus filhos Jonatã, e eles ajuntaram os ossos dos que tinham sido expostos. E eles enterraram os ossos de Saul e de seu filho Jonas na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se aplacou com a terra. Tá vendo? Quanto não foi vingado, né? Consertado aquela ação, digamos assim, né? Quanto que não foi consertado aquela ação, eles estavam continuando, né? Naquele sofrimento. Então, depois, olha só, depois disso, Deus se aplacou com a terra. Então, depois disso, houve, né? Deus parou de dar aquela fome, aquela seca, né? Que estava naquele coisa. E novamente houve guerra entre os filisteus e os filhos de Israel. E Davi foi, juntamente com seus servos, e lutou contra os filisteus, e Davi se cansou. E Isbi-Beneb, que era dos filhos de Rafa, cuja lança tinha o peso de 300 ciclos de cobre, e que estava cingindo por uma espada nova, intentou matar Davi. Mas Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteus e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Tu não deves mais sair conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se extinga. Depois disso houve de novo guerra contra os filisteus em Gobe. Então Sibecai, ou Bazita, matou Zave, que era dos filhos de Rafa. Vamos parar só por aqui para me explicar. Por que talvez você fale assim, mas por que tinha, né, tanta essa guerra, né, na época de Davi? Por que Davi era tão perseguido na época de Davi? Davi foi um homem que nós já estudamos, né, nos livros passados, nos capítulos passados, que ele era um homem, sim, ele era um homem justo perante Deus. Ele era um homem, assim, temente, ele tinha temor, mas ele era um homem fraco espiritualmente também. No mesmo momento que ele era um homem forte, que ele tinha aquele temor a Deus, mas ele tinha um espírito também que perseguia ele, um espírito maligno que perseguia Davi. E aquele espírito maligno, ele às vezes ele era muito mais forte do que o espírito que Davi possuía diante de Deus. Então Davi enfraquecia. Então Davi, ele fez muitas atrocidades aos olhos de Deus. Ele fez muita abominação aos olhos de Deus. Talvez, não sei, né, uma fraqueza espiritual, porque Davi, nessa época aqui, os sacerdotes que a gente observa que estavam ali orientando Davi, não eram mais aqueles sacerdotes
que vinham, né, da geração de Moisés, onde Moisés já tinha passado, né, para eles. Então, o próprio povo israelita, eles já estavam muito enfraquecidos na fé diante de Deus. Então, Davi foi criado juntamente com esse povo, um povo que já estava um pouco disperso do relacionamento com Deus. Então, por isso que a gente vê muita fraqueza em Davi. No mesmo momento que ele é forte, ele é muito fraco. A gente observa nos salmos dele, que ele, né, vivia orando, pedindo misericórdia para Deus. Por que isso? Porque ele não tinha um sacerdote, né, mais alinhado com Deus. Tanto que a gente observa que Saul, o último sacerdote que creio que foi mais alinhado com Deus foi Samuel, né, que ungiu Saul para ser rei, mas depois Samuel também morreu e ficou Saul, ficou, né, Davi, e nisso, quando o sacerdote Samuel já estavam, Samuel também não era mais aquele sacerdote, né, purificado, santificado diante de Deus. Ele era um sacerdote, tanto que os filhos de Samuel, eles rebelaram, né, contra o caminho de Deus. Então, aí a gente observa tudo isso, que como o povo, né, foi dispersando dos ensinamentos bíblicos, né, das ordenanças de Deus. Talvez você fala, mas Davi tinha a Arca de Noé, ele estava, Arca de Noé não, a Arca da Aliança, ele estava com a Arca da Aliança nas mãos. Sim, ele estava com a Arca da Aliança nas mãos, mas Davi era rei, ele não era pastor, vamos dizer assim, né? Ele não era o sacerdote, porque sacerdote é que ele estava no lugar de pastor, né? Que nós falamos hoje pastores. Ele não era um pastor aprimorado na presença de Deus. Ele era mais assim, tanto que a gente observa pelos filhos dele, que os filhos dele, ele não era muito ligado com Deus. Então, e nisso, Davi foi criado, foi gerado, foi, né, desenvolvimento do Davi, na crença dele, o crescimento dele, tudo, não foi um crescimento bem estreito com Deus. Sempre ele estava em guerra, o próprio Deus falou. Porque aí você vê, porque, né, que a família de Davi sempre estava em guerra, Davi sempre estava em guerra, Davi nunca teve paz na vida dele aqui, sempre estava em guerra, quando não era os próprios filisteus querendo guerrear com ele, era os próprios israelitas, né, e entre eles, não concordava com o que Davi fazia, e também tinha aqueles também, né, que os filhos dele também, né, que aquela reunião toda ali familiar também, era uma família bastante turbada, né, uma família muito difícil também de se lidar. E Davi, ele foi crescido, ele foi com tudo isso, ele não tinha muita espiritualidade, talvez ele não tinha alguém, né, que ensinasse corretamente o caminho para ele. Então, muitas das vezes, ele fazia as coisas da própria intenção dele. E isso ele sofreu muito, muito mesmo. O próprio povo de Israel sofreu muito. E por causa de Davi, por causa da desobediência, que Davi não foi um homem tão aprimorado na presença de Deus, nós pagamos por isso. Pagamos por esse pecado. Porque a própria Bíblia fala para Davi que a espada sempre estava atravessando a geração dele. Isso foi uma promessa de Deus. Deus falou para Davi, por causa da sua iniquidade sempre vai haver. A espada nunca vai sair da sua descendência. Então vocês veem que como foi perseguido, né? Se você continuar estudando, você vai ver como que foi perseguido o povo de Israel até os dias de hoje. São um povo muito perseguido, são um povo que, o que eu falo, o que é povo de Israel? O povo de Israel não é a nação israelita, não é lá em Israel, não é o país Israel. O que eu falo, quando eu falo a nação israelita, são
os verdadeiros religiosos, os crentes que adoram a Deus. Nós somos perseguidos. A gente sabe que a gente é perseguido pelos demônios. Então, você está aqui, por isso que a sua casa, a sua família, por isso que eu falo, nós herdamos, estamos pagando os pecados dos nossos antepassados. Porque você vê, sempre estamos em atrito, sempre tem atrito entre famílias. Você pode notar que sempre tem atrito entre famílias. E o próprio Deus, quando ele nos ordenou que nós não casássemos, né? Que os filhos de Israel não pegassem mulheres de outras nação que não fosse a nação israelita, que não fosse aquele povo, aquela família, né? Do próprio Israel. O próprio Deus, ele aconselhou. Mas o que nós vimos hoje em dia, as pessoas casando, né? Os filhos casaram. Isso não foi só nos dias de hoje, já nos tempos que depois que Moisés morreu, na época de Moisés já existiam isso, que os homens, eles pegavam mulheres, né, de outras nacionalidades para casar, e Moisés, ele advertia isso ao povo: não faz isso, porque isso não vai dar certo. Deus condenou esse tipo de prática, não faz. Nós não temos, Moisés até questionou o povo de Israel: nós não temos entre nós mulheres que vocês podem pegar e casar? Por que vocês têm que pegar mulheres estrangeiras, né? E as mulheres também estrangeiras depois foi, né, multiplicando. E aconteceram, né, que esses outros povos trouxeram, né, a adoração que eles tinham por outros ídolos, trouxeram para todo o povo de Israel. E o povo de Israel, a gente sabe que homem, eles são fracos. E quem manda numa casa mais é a mulher, até hoje em dia, né? A mulher, ela tem uma força maior nesse sentido. O homem, ele sempre está, né, ao comando da mulher. O que a mulher fala, ele adere. Não sei a natureza do próprio homem ou fraqueza, não sei te dizer, mas a mulher sempre está, né, na frente de uma casa. E aqui foi a destruição, né? Isso começou a destruir Israel por causa dessa prática, né, de pegarem mulheres estrangeiras para casar. E hoje a gente paga, né, por todas essas coisas. A gente está aí na nossa atualidade ainda pagando por esse erro. E a gente vê os nossos filhos, né, dentro de uma comunidade cristã, ainda fazendo, né, continuando a fazer essas práticas. Quantos de nossos filhos, né, quantos de nossos jovens, que eu vou dizer assim, que não casaram com mulheres que não eram do convívio ali, né, da cristandade, foram buscar mulheres de outros, né, lá no mundo, vamos dizer assim. Então, é por isso que nós vemos todos esse sofrimento, passamos por todas essas lutas. Tudo tem um porquê, né? Tem muita gente que pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Eu não sou isso, eu não sou aquilo, né? Aí quer questionar Deus, não conhecendo, né? Não conhecendo a base, né? Porque é a mesma coisa, você vai construir uma casa, você tem que construir desde a base, né? Você tem que ir ali colocando. Então, se vem um construtor, se a casa cai e você não sabe como que foi feito a base, você vai só querer reformar a casa. A casa, às vezes, dentro dela já está toda desestruturada, não está aguentando mais, não está suportando mais, né? A base dela não está suportando mais o alicerce. É onde que ela sempre está desmoronando. E isso é o que acontece na vida, né, cotidiana nossa. Vamos continuar aqui. E de novo houve guerra contra os filisteus em Gobe. Elenã, filho de Jaré Origim, o benimita, matou Golias, o giteu, e a haste de sua lança era como um cilindro de tecelões. E houve de novo guerra em Gate.
Lá havia um homem enorme que tinha 6 dedos em cada mão e 6 artélios em cada pé, num total de 24. Também este era descendente de Rafa. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o matou. Estes 4 nasceram de Rafa em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Aqui a gente observa que era costume, né, daquela época existir gigantes. Aí a gente vê que houve, né, guerras, que não foi só Davi, né, que matou o gigante Golias, mas o irmão de Davi, o Simei, também matou, né, um gigante também, como fala aqui na Bíblia. Então nós lemos hoje o livro de 2 Samuel, capítulo 21, que nos traz, né, esse entendimento, essa compreensão de porquê, né, das coisas que estamos vivendo, das dificuldades, da fome, da guerra, né, que estamos passando. Isso tudo tem um porquê, e esse porquê é pela desobediência da palavra de Deus. E quando nós lemos em Deuteronômio, quer ver, 20, só confirmando aqui com vocês, 28, Deuteronômio 28, a partir do capítulo 15, eu não vou ler aqui porque ele é um capítulo muito extenso. Então, mas se você tiver curiosidade de saber por que, né, todas essas coisas estão acontecendo, leia, volta no capítulo, pega sua Bíblia e leia o capítulo 28 de Deuteronômio, para você ter um maior entendimento do porquê dessas coisas todas acontecem, né, essas maldades todas que estão acontecendo na sua vida e na sociedade, né, para você entender que tudo isso é gerado de uma desobediência passada e que estamos, né, continuamos, né, nessa desobediência. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá like, compartilha, e para que as pessoas também possam compreender, né, a palavra de Deus.